Há estatísticas no Brasil que comprovam que nas periferias das cidades, jovens negros são chacinados como animais. Mas não há comoção na sociedade brasileira. Não vejo instituição jurídica ingressar com medida judicial para evitar a chacina de jovens negros mortos como cães na periferia. Mas a galinha da macumba, parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros. É assim que coisa de preto é tratada no Brasil. Declaro aberta essa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Senhores ministros, apregou para julgamento o recurso extraordinário 494-601, procedente do Rio Grande do Sul, e relatado pelo ministro Marco Aurélio, sendo recorrente o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e recorridos o governador do Estado do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa daquele mesmo Estado, com alguns interessados. E começar esclarecendo que nós somos a favor de qualquer tipo de religião, nós somos a favor da livre expressão religiosa. No entanto, quando se fala em abate de animais em terreiros, a gente já entra numa questão constitucional ou anticonstitucional, porque a nossa Constituição prevê o respeito ao direito dos animais. Inclusive, o artigo 32 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, é claro quando diz que não se deve mutilar nem causar sofrimento aos animais. Então a gente não pode defender que haja matança de animais, né, em terreiros, né, em qualquer espécie de atividade religiosa, como também não concordamos com o abate de animais para alimentação, para vestuário, para experiências científicas, enfim. Nós acreditamos que os animais, assim como os humanos, são seres que vêm para uma evolução planetária e a gente deve sim lutar pelos seus direitos e pela sua livre expressão e vontade de viver. O que diz esse decreto 24.645 de 1934? No artigo 3º, ele tipifica condutas que são caracterizadas como crueldade contra animais. E 3 delas se aplicam ao caso hoje em julgamento. Diz no inciso 1º, abuso. Qualquer conduta abusiva é considerada uma conduta cruel. Inciso 5º, diz que toda ação que não for humanitariamente exigível e que não contar com assistência veterinária é considerada uma conduta cruel. E 3º, quando veda, e aqui é o significativo, não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados a todo animal cujo extermínio seja necessário. Esse é um debate que terá que ser travado hoje, sobre a questão da necessidade do abate de animais como ritual religioso. Com certeza, parte dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que vão julgar esse recurso especial, eles nunca botaram o pé no terreiro. Nunca entraram no terreiro. Eles vão julgar aquilo que eles não conhecem. Mesmo que eles venham a condenar a chamada sacralização de animais, porque nós não abatemos animais. Quem abate animal são os frigoríficos, as grandes cadeias que comercializam carne e que oferem milhões de lucro, como, por exemplo, o abate que é feito no sul do país pela Sadia para os islâmicos. E isso eu estou dizendo porque é importante frisar que não são só os pertencentes ao candomblé que sacralizam o animal. Também os islâmicos sacralizam, também os judeus e até os cristãos católicos e evangélicos, num determinado tempo de sua história, sacrificavam não só animais, mas sacrificavam pessoas. Por que determinado ato deslocado para dentro de uma manifestação cultural ou religiosa e por ali se encontrar deixaria de ser cruel? Segundo,
esse mesmo ato praticado contra animais fora do cenário religioso ou cultural, ele seria considerado cruel? E terceiro, se essa pretensa regulamentação ou autorização legal for uma exigência para a manifestação religiosa, a ausência de um registro religioso faz esse ato moralmente legítimo? Então, são essas indagações também que devem estar na base dessa discussão, que é muito mais do que simplesmente a discussão da imposição ou não de uma vedação de uma prática cultural, de uma prática religiosa reconhecida, sacralizada, respeitada por todos nós, mas que também deve, em alguma medida, se adaptar à nova realidade constitucional que nos foi trazida em 1988. As religiões no mundo já evoluíram bastante. A gente vê hoje o Papa, por exemplo, na Igreja Católica e outras igrejas com uma visão muito mais aberta, né, em relação a várias coisas, como a questão do homossexualismo, a questão, né, do casamento entre homoafetivo. Isso faz parte da evolução, né? E a religião também faz parte da evolução humana. Então a gente espera que esses conceitos também evoluam. Eu ouço falar, já caminhando para finalizar, na ideia de modernização de culto religioso. E fico pensando, qual é a instituição jurídica no Brasil que, em nome da modernização do culto religioso, mandaria uma carta para o Vaticano, reivindicando que o sangue representado na Eucaristia fosse substituído por suco de uva. Sim, em nome da modernidade. O início de toda essa discussão no Supremo me parece que é uma grande briga entre os veganos e os praticantes das religiões afro-brasileiras, a princípio. Essas religiões, elas sempre foram perseguidas, historicamente. E a prática central das religiões afro-brasileiras é exatamente o sacrifício. O ritual principal dessas religiões é o sacrifício. Sem o ritual do sacrifício de animal, da imolação do animal, não existe as religiões afro-brasileiras. Elas passam a não ter o significado que elas têm. Quando o animal é imolado, existe toda uma prática sacrificial. Primeiro, o animal, quando ele é sacrificado, ele não pode sofrer. Então, o Ashogan, que é o profissional ou a pessoa especializada que vai sacrificar o animal, ele tem toda uma prática de cortar esse animal, de sacrificar esse animal de forma extremamente rápida para que ele não sofra. Porque se esse animal sofrer, o orixá que vai receber este sacrifício dos humanos não vai aceitar essa morte. Então ele tem toda uma técnica de como cortar esse animal para que esse animal não sofra. Que na verdade o que é utilizado do animal é o sangue, que nós chamamos de edé, e algumas partes daquele animal. O restante, ele é consumido pela comunidade de terreiro, é o nosso alimento, como também é alimento para pessoas mais pobres da comunidade que vão buscar as carnes, né, no dia em que se faz imolação de animais. Então, na verdade, essa carne supre a nossa necessidade como pessoas de se alimentar de proteínas. O que nós indagamos é por que o Ministério Público só trouxe essa questão para o Supremo com relação aos terreiros de candomblé, de Jurema e Umbanda, como a gente faz, mas sobretudo de candomblé. E só o racismo religioso, que quer colocar o nosso pertencimento religioso como uma coisa primária, animalesca, né? Só isso é que pode explicar essa atitude, né, do Ministério Público em nos condenar diante do Supremo Tribunal Federal. Está suspensa a sessão.